Olá, eu sou a Juliana Santos. E eu sou a Cláudia Oliveira, Esse é o Devaneio das Gatas, um espaço onde a gente reflete, viaja e devaneia em voz alta. um lugar seguro para sentir juntas e, em vez de fechar respostas, ampliar sentido e simbolizar experiências. Aqui cabem as nossas dúvidas, contradições e risadas. Somos duas psicólogas amigas e mulheres em travessia, conversando sobre o que nos atravessa por dentro, enquanto a vida acontece por fora. Se você chegou buscando presença, reflexão e um pouco mais de consciência no meio do caos, fica com a gente. Esse devaneio começa agora. E aí, gata, Olá, bom dia, gata. tudo bom? Bom, tudo bem, e você? Tudo bem também. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando. E Mais uma nos vez, vendo? e nos vendo, porque vocês podem nos ouvir e nos ver também. A gente estava aqui trocando qual seria o tema de hoje, e aí, para variar, a gente foi construindo esse tema conforme as questões que a gente está vivenciando, sentindo, as situações que vão se apresentando na nossa semana, né? E aí a Ju sugeriu um tema bem sensível para a gente tocar hoje. A gente vai falar de luto, que é um tema doído, recorrente e inevitável. Não há um ser humano na face da Terra que não passe pelo luto, seja pelo luto da morte, efetivamente, pela perda de pessoas e animaizinhos também, ali, projeções dos seus afetos, seja vínculo de situações, de imagens criadas também, não deixa de ser, de tempos que se acabam, ciclos que se fecham. Então, não temos como fugir dessa temática, ela vai aparecer, não tenha dúvida. Em algum momento ela vai aparecer. E desde muito cedo. Talvez a gente não tenha tanta consciência, e talvez até enquanto criança a gente lide melhor com essa temática, porque as crianças elas estão mais próximas da fonte, então, ainda que não sejam conscientes, elas têm mais recursos para lidar com as coisas da fonte. Sim, elas são mais adaptáveis também, né? Por mais que elas expressem mais a frustração através de uma birra, né, ou comportamentalmente, elas estão mais na esfera de receberem ordens, né? Então, o manejo que elas têm sobre as coisas é menor. E à medida que a gente vai se tornando adulto, a gente vai ficando mais preso nessa ilusão de que a gente tem algum controle sobre as coisas. E na verdade a gente tem manejo sobre o que nos acontece. A gente vai descobrindo escolhas de como lidar com aquilo que nos acontece e como elaborar a frustração do nosso desejo. Porque eu até estava falando com o Bruno isso semana passada, para mim, falar sobre morte ou adoecimento ou finais é muito sobre a gente precisar dimensionar a força do nosso desejo. Porque se a gente fica tomado pelos nossos desejos, e aí entra a nossa expectativa de como a gente deseja que sejam as coisas, a gente fica rígido. E aí a gente vai ficar muito frustrado ou sobrecarregado, porque aí eu vou me sacrificar demais para querer controlar as coisas. Eu vou viver frustrado e birrento, brigando com o que acontece, com a dor, com os fins, com o adoecimento, né? Só que se a gente vai para o outro polo de eu não desejo, isso aí já é morte. Porque não desejar é morrer. Né? É a desistência. Né? Perfeita. Então, Amém. como faz, né? Assim, eu tava conversando, até desabafando, né? Assim, nossa, interessante os processos que eu tô vivendo, de saindo um pouco desse lugar, talvez essa fase minha da vida com 35 anos também, de um pouquinho mais de consciência de que
a vida é um mar e a gente tá aqui tomando Navegando. a onda e vai para cima e vai para baixo, mas dando o nosso melhor, mas com respeito e se subordinando àquilo que não está no nosso controle. Eu gosto sempre de ir na origem das coisas, e para mim a origem das coisas é a infância, não tem como não ser lá. Porque a forma como a gente vai conceber os nossos vínculos tem a ver com os nossos primeiros vínculos, com as nossas primeiras referências. Então, eu vou fazer leitura, inclusive, das minhas relações, e, inclusive, me sentir mais livre ou mais medrosa para investir nos vínculos a partir da segurança que os meus primeiros vínculos me deram. Então, sim, a intensidade do meu amor, eu vou trocar desejo aqui por amor, porque a gente vai projetar isso, e é por isso que a gente sofre, é por isso que o luto dói, porque a gente projeta o desejo, o amor, o vínculo, a expectativa. O apego, né? Também cabe aí. Oi? O apego também cabe. O apego, essa palavra-chave, né? O apego vai ter a ver com as minhas primeiras referências sobre essa temática lá atrás da infância. Uhum. Então, eu vou para a vida, o meu cérebro, ele vai fazendo leitura de onde ele se sente mais seguro ou menos seguro. Uhum. Isso vai dando também a liberdade para a gente investir mais ou menos. E é exatamente isso que você falou. Eu vou ter que ter uma lucidez a respeito daquilo que eu invisto. Então, eu posso amar abundantemente. É tão bom essa experiência. Eu posso amar muito uma cachorrinha que eu tenho, um pet. Eu posso amar o meu parceiro, a minha parceira, abundantemente. Mas eu vou ter que, à medida que eu avanço no apego, no vínculo, na troca, na comunhão, eu vou ter que ter a consciência de que eu tenho cada vez menos controle disso que eu projeto no outro. Porém, o contrário, eu não investir porque eu tenho medo de perder, medo de que o outro vá embora, porque Eu já o outro perdi. vai embora. Se eu não invisto porque eu tenho medo de que o outro vai embora, eu já perdi, o outro já foi. Porque aí não tem junção, né? Não tem integração. Porque o outro, a relação é imprescindível para a nossa existência, ninguém vive sem relação. E se eu parto do pressuposto que o outro vai, cara, que experiência de existência eu consigo fazer por aqui? Se eu não me dou o direito de vincular. E de qualquer forma eu me vinculo. Uhum. Só que eu me vinculo pela perda. Eu me vinculo por um outro lugar. Não é pela comunhão, pela experiência da comunhão. E aí é pela experiência da dor, da separação. Uhum. Sim. E essa experiência inevitável, estava falando sobre essa temática na minha terapia semana passada, por uma razão que não vem ao caso. A gente acha que existem situações na nossa vida que elas se resolvem. Nossa, quando isso vai passar? E quando se trata de luto, a verdade é que o luto não vai passar. O luto, enquanto dor, não vai passar. O luto é uma presença constante. Como é que eu vou buscar recurso para coabitar o mesmo espaço, o mesmo tempo? E viver. E continuar vivendo. Uhum. Uhum. Lógico que respeitando as fases internas desse processo. Ele vai se transformando. Uhum. Vai se apresentando para a gente de formas diferentes. Uhum. Mas não vai embora, não vai se resolver. Uhum. E aí é a realidade se apresentando.
que eu não tenho como solucionar, resolver, eu não tenho controle sobre, mas ainda assim eu preciso sentir, viver, experimentar, ter essa experiência, porque eu só me torno experiente também experimentando. Então, se a gente vai renegando as nossas experiências, como é que a gente vai se tornar experiente em algo? Como é que a gente vai se tornar gente? Indivíduo. Como é que a gente vai significar a nossa passagem? E é uma passagem breve. Sim. Ainda que ela dure 95 anos dentro... Ela é breve. Brevíssima. E tá aí uma coisa que a morte nos lembra. Sobre o tempo das coisas. Como eu consigo tirar o melhor proveito de tudo aquilo que eu me ponho a experimentar? Na presença. Na presença. E existem lutos que são necessários também. Eu já vivi alguns desse tipo. De coisas bizarras que aconteceram que você fala, meu, puta que pariu! Precisava? Sério, Deus? Precisava disso aqui? Mas que depois você fala, precisava. Eu precisava viver isso aqui, desse jeito, exatamente como foi. Para que eu desse um salto de evolução, de qualidade de vida. Precisava. De finalizar ciclos. De transformação. Porque se a gente também não elabora os fins e as mortes, as pausas, as perdas, a gente também não vive o vazio, porque o luto traz esse vazio. A angústia do vazio, do não saber, do nada, às vezes da solidão até. Mas que é um tempo ali de espera também para que depois o novo possa vir, depois. Porque se a gente também não vive o luto das coisas, o luto de relacionamentos, por exemplo, né? De sentir, de doer mesmo, de vazio, de frustração, de perda, né? Mas de se observar o que aconteceu comigo, o que aconteceu com o outro, quem sou eu aqui, onde eu tô. Para que eu entenda também o que eu quero da vida das pessoas, dos relacionamentos, que busca é essa. E dor não se mede, mas há lutos de relações de separação, aquele que termina uma relação de casal, às vezes uma amizade, que doem. Assim, quase que a gente é capaz de pensar, caramba, se tivesse morrido, não tava doendo tanto do jeito que tá doendo. Os lutos em vida, né? Existe isso, né? Assim, o luto das pessoas em vida. É óbvio, isso não tem uma medida. Repito, né? Não tem uma medida. Mas às vezes, assim, como é que eu vou sustentar agora uma nova realidade? Porque fica tudo novo. E é como você falou, é um vazio ensurdecedor, dilacerante. E uma dor que eu até posso ter apoio de pessoas que se põem perto de mim, mas ninguém nunca vai ser capaz de sentir o que eu estou sentindo. E se eu não sustentar a minha solidão no sentido, dá para morrer. E solidão nem sempre é abandono. Às vezes a gente está amparado. Confunde, né? E ainda assim a gente vai se sentir solitário. Solidão é um sentimento, é um estado emocional. Porque as coisas mais significativas da nossa existência, elas precisam ser vividas na solidão. No indivíduo. Né? No indivíduo. Solidão, vamos deixar claro, né? Não é solidão enquanto abandono. Não é isolamento. Individual. Isso.
Porque é um tempo muito subjetivo, interno, de sentimento e elaboração. E às vezes o outro vai ter compaixão, empatia e amparo, mas ninguém, nada nem ninguém é capaz de nos livrar daquilo que somente nós mesmos precisamos sentir e viver. Isso é muito duro. Ao mesmo tempo que é tão bonito, pode ser que muita gente não concorde com isso, mas eu lembro que quando o meu avô morreu na pandemia, bem no início da pandemia, tipo ao zero, assim. A pandemia começou em março, em julho ele morreu depois de ficar internado 29 dias. O meu avô era o grande amor da minha vida, porque eu consegui ter tudo dele e eu consegui trocar tudo com ele, assim, os mais sinceros afetos e nem sei dizer, é a minha maior perda. Olha só como a gente se refere, né? Perda. Eu lembrei, você falando isso de perda, eu lembrei de uma fala da Cissa Guimarães, né? Acho que o Pedro Bial perguntou para ela como foi perder seu filho. Ela falou: eu não perdi nada. Eu ganhei 20 anos dele. E Isso. aí, né, tudo tem a ver com a forma como a gente significa o que a gente viveu. E ela não chegou nesse lugar do nada. Quanto de trabalho interno e externo essa mulher fez para que ela consiga ter essa visão da realidade. Que não é uma perda. É preciso muito caminho espiritual para a gente entender que não é uma perda, mas a gente usa comumente esse termo porque é assim que, inclusive, nossa biologia sente isso, como uma perda, que nos coloca num lugar de solidão mesmo. Sim. E eu perco, psicologicamente fica muito fácil de entender, porque eu perco, porque quando o outro vai, o outro leva as minhas projeções. E uma parte de nós, né? Porque a nossa identidade também, ela é formada através dos vínculos, dos hábitos e da rotina também, né? Então, o outro leva as minhas projeções, os meus desejos, as minhas expectativas e uma parte da minha identidade. Né? Então, quando o outro morre ou quando o outro se vai uma parte de mim também. Quem eu era aos olhos dele, que era um vínculo tão importante para mim. E quem eu sou agora, né? E quem será que eu sou? A neta, de alguma forma, se vai. E ao mesmo tempo fica. Porque também, quando acontece especificamente da morte, é como se mudasse a forma de se relacionar, não é mais externamente ou não é mais no concreto, mas é em algum lugar dentro de nós. De qualquer forma, precisa transmutar. É uma nova realidade. E se isso não acontece, se a gente fica preso às novas realidades, eu vejo muito isso, por exemplo, quando eu atendo casais, ou independente, pessoas, pacientes que me trazem no consultório, de assim, por algum motivo se separou ali do parceiro, da parceira. E aí, passou um tempo, se reconciliaram. E aí essa pessoa quer que a relação volte a ser como antes. Dificilmente isso vai acontecer, porque essas pessoas elas já passaram por tantas situações que elas não são mais as mesmas pessoas. E aí a pessoa fica presa a um estado que não é mais real. Isso qualquer mudança que a gente vivencia, né? Nascimento de filhos, né? O próprio casamento, o próprio corpo. O próprio corpo, né? Quantas e quantas vezes a gente vai fazer uma... Tudo se transforma. A gente vai fazer coisas hoje que eu vou fazer, que eu sinto o meu corpo muito diferente de como eu sentia há 15 anos atrás. Nem precisa ir tão longe. Porque a transformação é a única certeza que a gente tem na vida. E aí você falou, né, da necessidade de ressignificar.
Para mim, ressignificar, primeiro, que para a gente ressignificar, primeiro a gente tem que significar. E eu só significo as coisas me relacionando com elas, me relacionando com as experiências, com as vivências, com as pessoas, com as situações. E aí, ressignificar é sentir, reimprimir, rever, reelaborar, continuamente. Aceitar a realidade delas, sem desejar que outra coisa tivesse acontecido. Aconteceu isso, foi isso aqui que aconteceu. Como é que eu aceito e sustento a minha relação com isso que não é o que eu Elaborando a esperava, não é frustração do desejo. Porque o desejo, ele é o desejar que nos conecta com a vida. o desejo é danado, né? Os psicanalistas sabem bem disso. Uhum. O desejo é ali o núcleo da pulsão de vida. Se eu não tenho desejo, eu não tenho pulsão de vida. Só que se eu me prendo aos meus desejos, eu morro internamente. Quando a gente vai para academia, precisa ter um desejão, né? Ao De mesmo alguma tempo, coisa, né? de alguma coisa, para chegar em algum lugar, alcançar alguma coisa, enfim, ao mesmo tempo, se eu fico absolutamente fixada nessa projeção, eu também desacoplo da minha própria identidade. Aí eu vou perseguir uma imagem. Isso acontece muito nas redes sociais, né? Ali a gente fica, passa o dedo, passa o dedo, passa o dedo, passa o dedo, e na comparação, eu vou desejando ser um tanto de coisas que eu jamais vou alcançar, porque aquela realidade lá não é a minha, ao mesmo tempo que aquilo ali pode se servir para eu sair do meu lugar, para alguma coisa que eu preciso. Sei lá, de repente eu tô comendo de um jeito que aquilo ali tá muito mais me levando para a morte do que para a vida, não tá me nutrindo. Preciso mesmo tomar uma decisão. E como é que eu encontro, né? Eu preciso de sabedoria para conseguir encontrar um ponto de equilíbrio. Nem gosto de equilíbrio, não gosto muito dessa palavra. Mas talvez ela caiba aqui. Encontrar um ponto em que eu vou manejar da minha forma a minha projeção e a minha realidade. Mas equilíbrio cabe, porque equilíbrio não é um lugar estático. É um equilíbrio dinâmico, aonde eu vou pendendo para um lado e pendendo para o outro. E aí é isso. É até ter o desejo de que algo mude, fazer o luto da realidade como ela é e ir sentindo tudo isso. Sabe? Eu acho que a gente, Ocidente, com o tempo, a gente perdeu muito de um recurso que é essencial para a gente se relacionar com essa temática do luto, que é o ritual. A gente perdeu a capacidade de ritualizar as coisas. E perdendo isso, isso tira da gente esse recurso tão imprescindível do simbolizar. Uhum. Quando eu perco isso, eu quase que fico perdido, porque eu não sei o que eu faço com aquilo. Uhum. Isso aqui aconteceu e o que eu faço? E voltando, vou voltar no meu avô, que eu acho que tem tudo a ver. Pandemia, naquele cenário horripilante, e não podemos ritualizar a passagem do meu avô. Fomos todos para o cemitério. Tinha, tipo, as pessoas mais próximas ali, porque ninguém se via naquele momento. Sei lá, tinham os meus tios, minha avó, nós, netos ali, sei lá, 15 pessoas. Meu avô chegou com o carro da funerária, muito ali próximo já do túmulo, saiu do carro, entrou na cova e foi embora. E aí o nosso cérebro não consegue entender o que aconteceu. Eu fiquei por muito tempo levando sustos, porque eu não conseguia
processar aquilo. Não é nem que eu não consegui aceitar, não tem a ver com isso, sabe? O meu cérebro não pôde, por falta viver aquela situação, né, do velório, do velar o corpo, do enlutar, e isso torna o processo maior, mais longo, né? mais violento. Que eu não conseguia, era como se por milésimos de segundos eu não conseguisse assimilar o que Assim tinha é a acontecido. realidade mesmo, né? É isso. Não parecia verdade. Eu ficava me perguntando, nossa, mas é verdade? Parecia que eu estava vivendo um negócio, um sonho. Parecia que eu estava presa dentro de um sonho. Porque o ritual não permitiu com que o meu cérebro assimilasse aquela realidade. Então, essa coisa do ritual, ela é tão imprescindível para a nossa vida, sabe? Outro dia eu vi uma notícia um tanto diferente, mas que eu achei interessante quando eu pensei de casais que estavam celebrando a separação. Celebrando, assim, ritualizando a separação. E eu achei interessante. Porque você ficou com o outro um tempão. Isso pode te trazer recurso de, inclusive, de você respeitar o outro, de você entender, ajudar a sua cabeça a entender que o outro foi e que o outro tá levando o que é dele e que você fica com o que é seu, ao mesmo tempo que você honra aquilo que vocês viveram juntos de alguma forma. Eu achei curioso e ao mesmo tempo que eu falei, De às vezes um amor que se transforma, mas não que deixa de existir. E que a gente, na maioria das vezes, não consegue fazer isso, né? Espera chegar num esgotamento para sair os dois bem brigados. A gente fica esperando, inclusive, que a raiva se aloje para a gente ter coragem de fazer o que a gente não consegue fazer sem ela. Ou às Todo vezes mundo permanece desgastado. na raiva para permanecer apegado ao outro e para responsabilizar o outro pela nossa infelicidade. Que também é uma forma de inteiro. E deixa para um outro episódio. Mas não deixa de ser um jeito de eu me manter vinculada ao outro. Porque se eu tô na raiva, eu tô conectado com esse outro. Sim. É um jeito de não aceitar a morte. E falando dessa necessidade de aceitação da morte, para eu entender o que é morte, eu preciso entender o que é vida para mim. Às vezes tem pessoas que permanecem casadas e agarradas em cadáveres, porque não quer enterrar um relacionamento, uma amizade, um emprego, o que quer que seja. E aí eu vou morrendo por dentro para permanecer vinculada ali, agarrado àquele cadáver. E aí eu vou me perdendo de mim. O que é a vida para mim? Como eu vivo? Quem sou eu? É profundo isso. Sabe aquela situação de trabalho que muitas vezes dilacera, machuca, fere, já estou em adoecimento, não estou mais suportando aquilo, mas preso em alguma coisa dentro de nós, nem que seja uma projeção assim do que as pessoas vão pensar de mim, se eu pedir as contas, se eu sair daqui. A pessoa fica anos em sofrimento e não consegue sair daquele lugar. E não é sair no sentido de se livrar, né? Porque às vezes a gente tem isso também, né? Como você falou, eu quero resolver ou eu quero me livrar da situação. É se cuidar, se programar, como quer que seja, mas quem sou eu, como eu estou, o que eu quero para mim, o que eu posso fazer, como eu me cuido. Fazer o movimento necessário. Não é fugir, mas é como é que eu faço o movimento? Como é que eu me movimento diante desse sofrimento aqui que eu tô vivendo? Aí vem a frase do Jung, né? Até que você se torne consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Porque é isso, se a gente não traz a lucidez ou a consciência, se a gente não experimenta aquilo que a gente está vivendo no centro do nosso ser, a sincronicidade vai ficar trazendo para que a gente reviva essas histórias até que a gente amplie a nossa consciência. E mesmo sabendo disso, não é garantia de nada. Porque a nossa consciência, ela também é limitada. A gente vive uma vida de mistérios, né?
Existem mais coisas entre o céu e a terra do que a gente pode explicar. Exato. Então, o rolê é intenso. Mas... profundo. Mas sempre vale. Precisa valer. Porque se não valer... Tem uma música que eu estudava em colégio confessional. E aí, as irmãs, elas faziam com a gente umas manhãs de formação que eram... Eu achava sensacional aquilo. Era uma espécie de retiro, talvez, ali com a meninada. Era muito gostoso aquilo, muito interessante. E elas usavam uma música que falava assim: o que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar: o que é que eu fiz com os meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar? O que é que eu deixei para as pessoas que no mundo vão continuar, para que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais? Eu nunca me esqueci desta música. Também, até porque eu, enquanto também religiosa depois, como freira também, usei ela várias vezes com a juventude. Mas ela nunca saiu da minha cabeça, eu nunca vou esquecer, porque essa música é muito essencial, é muito pertinente, sabe? O que eu vou fazer com a minha existência? Como é que eu vou dar sentido e profundidade? E a tristeza que a gente sente no luto, inclusive, confere profundidade à minha existência. É para isso que a tristeza existe. Para que a gente saia um pouco da superfície, do supérfluo, que também tem seu valor e é necessário, porque não dá para a gente ficar vivendo no profundo e no intenso, no fundo do poço o tempo todo. O tempo todo, com certeza. É uma dança. É uma navegação, que tem hora que o mar tá revolto, tem hora que tá uma calmaria, tem hora que o sol brilha, tem hora que o céu tá cinza. Sim. E como é que eu vou abraçando essa dinamicidade das coisas, esse movimento constante dos dias que passam, dos anos que passam, dos ciclos que passam, começam e terminam, e um dia o meu também vai terminar. O dia termina. E hoje eu não sou mais a de ontem. Tô diferente. Tenho a oportunidade, inclusive essa é uma oportunidade. As coisas passarem é uma grande oportunidade pra gente. Sim. Imagina se tudo fosse estático, né? A gente não teria nem a chance de compreender os opostos. Que eu sei o que é a luz a partir da sombra. Eu sei que é o bom a partir do que é ruim. E assim vai, do agradável do desagradável. Como é que eu vou fazer essa experiência com as coisas? Não tem nem vida. A vida só existe a partir da morte. E a morte, ela é um arquétipo de transformação. E às vezes, para não sentir a morte, às vezes as pessoas se anestesiam também, ou entram numa pulsão de vida, numa impulsividade, para não se conectar com esse aspecto sombrio, transformador e revolucionário da morte. Ou também tem aqueles movimentos de flerte com a morte. Daquele que não assume a responsabilidade do autocuidado, ou tem uma autossabotagem, algo ali internamente que vai flertando com situações de perigo, né? Como uma forma de ele se conectar com essa morte. Não só se conectar, mas às vezes a gente fica habitando o mundo dos mortos. E lá não é o nosso lugar. O nosso lugar é o mundo dos vivos. A gente não visita o mundo dos mortos, porque lá não é, vou repetir, lá não é o nosso lugar. A gente
vai no profundo, no transcendente das coisas, mas não é uma dimensão onde nos cabe. Porque a vida é aqui e agora. Né? Precisa voltar. Né? Pode ir com o barqueiro lá no Hades, mas precisa voltar. Voltar. Precisa Porque lá eu tomo e aqui eu faço. É só aqui e agora que eu faço algo com isso. É só na presença, no presente, aqui e agora, que eu significo, elaboro, lido com aquilo que me acontece. E a experiência de sentido e profundidade que o luto nos oferece é que faz com que a gente nos ajuda a perceber a necessidade de se reconectar com a fonte, que é vida, que é viva, é sempre viva. E que para algumas pessoas isso vai ter um sentido religioso, espiritual, e para outras não, mas precisa ter um sentido existencialista ou filosófico. Para que exista um sentido, um para quê, uma finalidade, uma função. Para que a gente suporte estar na vida, a gente precisa de um mínimo de uma crença de que a vida tem sentido. E aí, para cada um, vai se conectar e se identificar com algo ali que vai conectando o que está fora com o que está dentro. Uhum. Dentro dessa nossa temática, me veio aqui na intuição de usar o oráculo Huhu, que a gente gosta bastante. Ele tá aqui do meu lado, eu deixei ele do Jura? lado também. Olha só aqui, ó, né? E me veio a intuição aqui de tirar uma cartinha. Eu falei, eu vou tirar para ver o que vem. E veio fonte. Vou até mostrar aqui, ó. A cartinha que ela é bem bonita. Fonte. Conecto-me à fonte e me regenero. Olha que loucura. Gente, me veio de pegar ela aqui no meio da conversa. Eu falei, vamos ver se é oportuno a gente trazer aqui. E eu entendi que sim. Que não foi à toa. Eu quero ler o que ela... Posso ler? Pode. Posso ler, amiga? Aqui, fonte. A fonte é a força de amor que manifesta todas as criações. Ela materializa o imaterial. Gente, eu amo isso. Essas coisas que vêm da nossa intuição. Olha esta carta. Ela materializa o imaterial e expressa o inexpressável, sem julgamento ou dificuldade. Tudo que está manifestado foi criado pela fonte. A nossa vida é uma manifestação. A maior consciência que existe e cuja energia é a fórmula mais pura do amor. Portanto, tudo que vem da fonte é o amor manifestado. Inclusive nós, que somos centelhas divinas com o mesmo potencial. Como uma ligação invisível entre o Sol central e o nosso Sol interior, a nossa intenção é o que gera e sustenta essa força a manifestar o desejo no nosso coração. E é nesta origem pulsante de vida que abastecemos nossos reservatórios de energia, através do silêncio e da conexão com a fonte dentro de nós. Esta carta te convida a recordar que você é um canal de criação original de energia. Você é uma obra da fonte e, portanto, sua capacidade de manifestação é a mesma. Se utilizar sempre a energia física ou mental, você se sentirá esgotado. Recorra à fonte para criar com consciência ética, clareza e infinitude. Descubra esta faísca brilhando eternamente no centro do seu peito. Não há nada que tenha de ser feito, mas sim revelado. Para utilizar essa força, é preciso antes reconhecê-la. Veja que ela é um portal para a imensidão da sua alma, como uma gota que se destina ao oceano para se transformar nele mesmo. Ai. Vou repetir a última frase. Como uma gota que se destina ao oceano para se transformar nele mesmo.
Não tem como fazer a experiência da profundidade do sentido das coisas desconectados da fonte. Não tem como entender o luto como uma experiência, como algo real da nossa existência, se não conectado à fonte. Porque é um negócio tão difícil, avassalador, doído, doloroso, que sozinhos não tem como. Que aí é a entrega, confio, aceito e agradeço. É a entrega, a crença, a rendição. E eu espero que fique claro, né, que isso acontece na manifestação da minha identidade. Por quê? A minha centelha, ela só consegue se conectar a este sol maior quando ela também está viva. Na expressão, na manifestação da minha existência e da minha individualidade aqui nessa realidade. Eu só me conecto com o outro partindo do pressuposto de que eu sei um pouco quem eu sou. Porque aí eu existo e o outro e o todo existe também. Uau! Ai, amei. Adorei. Amei também. Estou aqui sentindo, estou sentida hoje. Né? Espero que ressoa. Sim. Eu espero que essa conversa toque o coração de tantas pessoas que estão vivenciando de alguma forma a dor do luto, essa dor, mais uma vez, dilacerante, ao mesmo tempo que nos oportuniza experimentar a gente como uma gota no meio desse oceano de sentido, profundidade e eternidade. E que, principalmente tocando num tema tão sensível aqui, vão ter coisas que a gente vai falar, que vai ressoar, tem coisas que vão bater na sombra também, vão gerar um certo incômodo, tem coisas que vão sensibilizar, e mesmo que gere um incômodo, ou um desconforto, ou uma discordância, que bom, porque o nosso lugar aqui é um lugar de abertura, de conversa, de reflexão, de ampliação, jamais de fechamento, jamais de verdades prontas, jamais de verdades absolutas, porque, afinal de contas, estamos aqui todos vivendo as nossas experiências e por mais que tenha um lugar nosso que a gente fala como profissionais, como terapeutas, a gente também fala como pessoas, e mesmo os profissionais, os terapeutas, ninguém tem acesso a nenhuma sabedoria absoluta. Né? Uhum. Que esse espaço seja um espaço de reflexão para que a gente possa despertar um pouco do nosso amortecimento, né? Porque acho que luto também fala um pouco do amortecimento em vida, e que se sensibilizou é porque tocou aí. Então, acolha isso com carinho, com tempo, com presença, né? Porque esse é um pouco o nosso propósito aqui, que a gente desperte do amortecimento da nossa existência também, e desperte um pouco do coração de cada um. É isso. E se você gostou desse episódio, não deixe de nos avaliar, isso é super importante. Vai lá na parte das estrelinhas. Deixe estrelinhas para nós. Também como foi, né, o que fez sentido, como foi nos escutar, né, o que te tocou. Deixe alguma possível dúvida que tenha surgido aí na sua cabeça também. Não se esquecendo que terapia a gente não faz pela rede social, mas alguma dúvida que surgir, sim, a gente pode ajudar. É sempre um prazer ajudar. E compartilhe, mande para alguém que precisa dessa reflexão, dessa temática, que está passando aí por alguma situação nesse sentido. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, meu amor. Um beijo, gata. Boa semana. Boa semana. Tchau.